é que se investe pouco, né? Exatamente. Investe pouco, né? Porque muitas vezes eles não têm nem os insumos para trabalhar ali, né? Então, Não, a gente tem o canteiro de remédios do mundo, né? O canteiro de remédios do mundo está aqui na Amazônia. É o canteiro, né? Ali é uma diversidade enorme e ali é um canteiro de cura mesmo, né? Pena que não tem investimento, não há interesse, né? Não sei por quê, não tem interesse. Tem coisas que não traz voto, né? Então, exatamente. Pesquisa não traz voto. Porque assim, você pode pegar assim, não é só desse governo, eu acho que esse governo agravou mais, mas dos outros governos também não houve investimento como deveria investir, não. Nenhum deles, entendeu? Deram a devida importância, né? E você vê que daqui saíram coisas boas já, assim, no sentido de pesquisa, de pessoas que ficam ali naquelas universidades, acho que fazendo vaquinha para comprar as coisas para tentar descobrir, né? Quer dizer que o brasileiro ele é muito criativo e inteligente. Só não tem esse valor, só não tem esse valor. Eu não sei se você reparou, e vocês repararam, assim, nas entrevistas, assim, em várias universidades, assim, no mundo, tem sempre um brasileiro lá, na área da pesquisa. É verdade. Então, né, porque tem... Mas eu ainda acredito, ainda tenho esperança que a gente chega lá. Vamos iniciar. Vamos iniciar, então, né, para a gente caminhar um pouquinho no estudo sobre os dons espirituais, né, e nos próximos a gente vê se a gente já começa antes, né, para a gente aproveitar o nosso tempo aí, tá? Então, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã, pelas tuas misericórdias renovadas sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, através da tecnologia, de nos aproximarmos e podermos conversar sobre os dons espirituais, sobre o teu chamado, sobre a capacitação que vem do Senhor sobre nós. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, irmã que está aqui participando, pela vida da tua igreja, ó Pai, que é um novo momento, ó Pai, temos que nos acostumar a esse novo momento e que a cada dia mais a igreja possa perceber também esse movimento e possa estar cada vez mais engajada, assim como já está nas outras celebrações, ela possa também estar participando desses estudos. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos a tua iluminação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós já estudamos vários dons e a gente vai dar continuidade, então, hoje falando sobre o dom espiritual de ensino. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 7, se é o dom de ensinar, então ensinemos. Numa outra tradução ele diz, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou seja, né, dedique-se a isso. Né? Deus capacita, mas temos que fazer também a nossa parte. A gente vai falar durante o estudo sobre isso. Mas definindo sobre o dom de ensino, tá, gente? Querendo contribuir, participar, perguntar, é só me interromper, tá bom? Então, o possuidor desse dom é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá a necessidade que os irmãos têm de entender melhor a palavra de Deus, quer tomar a iniciativa de cooperar com o Espírito Santo, preparando o caminho dele nos corações, tornando a palavra cada vez mais conhecida, compreendida, aplicada e levando o crente a afinar sua vontade com a vontade de Deus. Então, os cristãos que têm, ou cristãs, né, com o dom espiritual de ensino, são habilitados por Deus para servir no corpo de Cristo, servir na igreja, ajudando os demais a conhecer a palavra, a tomar posse dela, a compreender a palavra, a interiorizar a palavra de Deus. E o essencial também, levar as pessoas a uma compreensão que leve à prática da palavra de Deus, porque é a prática que resulta em mudanças de comportamento, mudanças de atitudes. Então, nós ensinamos não somente, porque a gente ensina não somente com palavras, mas a gente ensina também
né, através de atitudes, através do nosso comportamento. Aliás, o nosso comportamento, ele fala muito às pessoas, né? Se o nosso comportamento, nossas atitudes, nosso testemunho não mostrar aquilo que a gente está pregando, a gente acaba caindo em descrédito. Então, as pessoas precisam ler a Bíblia através de nós. Mas o dom de ensino tem a ver com a capacitação dada por Deus para ensinar, então, o povo de Deus, para instruir o povo de Deus. E esse ensino serve, então, para orientação, edificação, consolo, correção. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, quer dizer, as escrituras, elas foram reveladas para nós, não, essa revelação foi dada já há bastante tempo, e hoje, então, nós temos que fazer essa interpretação da palavra de Deus, e aqueles que têm o dom de ensino, eles, então, são usados por Deus para ensinar, né, interpretar a palavra de Deus e ensinar a igreja, edificando a igreja, corrigindo a igreja, apontando o caminho, orientando a igreja conforme a palavra de Deus. Algumas características comumente encontradas no possuidor deste dom. Né? Primeiro, que ele é preparado ou preparada por Deus de modo especial para esclarecer a sua palavra de maneira atraente e compreensível, e indicar a sua aplicação nos dias de hoje. Né? Então, ele vai realmente, né, mastigar a palavra de Deus ali e passar, né, para o povo, para que possa entender aí né, de forma atraente e compreensível, né? E aí entra também, né, muitas vezes aí a questão da didática, embora a didática em si, ela pode fazer parte já de um talento que a pessoa tem, né? Deixa eu receber aqui quem está entrando, acho que a Val, o Sérgio, estão chegando aí. Bom dia, gente. Estamos iniciando aí os nossos estudos. Então, a pessoa que tem esse dom, ela está preparada, então, para que possa mostrar a palavra de Deus, possa ensinar a palavra de Deus. Segundo, que quem tem esse dom preocupa-se em conhecer tudo que está ao seu alcance sobre um tema bíblico e sente que tem uma grande responsabilidade diante de Deus e do corpo de Cristo para transmitir esse ensino. Ou seja, alguém realmente estudiosa, alguém que vai atrás, alguém que busca conhecer, né, aí o texto bíblico e aquilo que se fala também do texto bíblico, sobre aquele assunto que o texto está falando, para que possa transmitir aí a todo o povo de Deus. A sua matéria-prima é a Bíblia, e nela ele discerne os princípios eternos que devem governar a vida cristã e identifica suas aplicações específicas que podem mudar com o tempo, a cultura, tá? Então, o que é essa mudança? Não é a palavra de Deus, mas é a forma como é aplicada a palavra de Deus no dia a dia das pessoas, não é? Vamos pensar assim, tá? O uso do véu. O apóstolo Paulo, ele fala do uso do véu, então tem que haver essa interpretação que vai mudar, né, essa aplicação aí de acordo com o tempo. Naquele tempo havia necessidade, né, hoje já não se faz mais isso. Né? Existem algumas igrejas, como a Cristã do Brasil, que ela faz isso, né, o uso do véu, né, mas que, no meu entender, ela faz isso de maneira equivocada, porque hoje já não existe mais a aplicação, né, disso que o apóstolo Paulo coloca, até porque o apóstolo Paulo colocou para um determinado tempo, para uma determinada igreja, né, ali, então, de acordo com o contexto que se vivia e a cultura na época, então tem que haver essa interpretação para que possa transmitir, né, aí a palavra de Deus. Vou tomar uma aguinha aqui. Quarto, que ele insiste, ou ela insiste na importância desses princípios e procura ajudar seus alunos e alunas a perceber e a fazer aplicações efetivas e úteis no seu dia a dia para a glória de Deus. Ou seja, né, quem ensina, ele está não só preocupado em transmitir conhecimento,
mas está preocupado em que as pessoas que recebam esse ensino possam colocar em prática aí esses ensinamentos, que é a proposta da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um texto bonito, ali muito bem preparado, né, e colocado ali com a iluminação, melhor, a inspiração do Espírito Santo, mas é um texto, é uma palavra, é uma revelação de Deus para que a gente coloque em prática esses ensinos. Quinto, que sente fascinação pelo estudo aprofundado e detalhado das coisas de Deus. Tem prazer em pesquisar para validar a verdade daquilo que ensina, tá? Então, é alguém que pesquisa muito, alguém que lê muito, alguém que gosta de se aprofundar realmente no estudo da palavra de Deus. E, graças a Deus, hoje nós temos aí um leque de comentários bíblicos, né, de exegeses, que nos ajudam e facilitam aí o nosso tempo nesse estudo da palavra de Deus. Né? A gente vai buscar esses estudos, vai buscar, porque Deus tem levantado pessoas a cada dia que se dedicam a escrever esses comentários bíblicos. Aliás, tem uma coleção muito boa, aí indico para quem gosta, né, de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, e numa linguagem muito simples, para entendimento, é uma coleção do Hernandes Dias Lopes, né, uma coleção de estudos bíblicos. Ele já lançou, acredito que já todos os comentários sobre todos os livros da Bíblia, e são comentários muito bons mesmo, vale a pena, e de uma fácil compreensão, né, para todos e todas aí na Bíblia. Porque tem comentários que são mais difíceis, comentários que precisa ter uma iniciação maior no estudo da palavra, ali na exegese, né, para uma compreensão. Esse do Hernandes, não, ele é bem fácil de compreensão e vale a pena, né, você ter. É uma coleção grande, eu tenho aqui bastante já desta coleção, quero completar aí essa coleção, porque vale muito a pena. Sexto, pode ter maior prazer e alegria em pesquisar um assunto, em aprender do que na apresentação do tema a outros. Exercer este dom implica longas e trabalhosas horas de estudo e pesquisa. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? Tem prazer em pesquisar, tem prazer em ler, tem prazer em ir atrás, né, de buscar as coisas ali, né, às vezes mais do que até passar, né, daquilo que foi pesquisado, daquilo que foi aprendido, né? Então exige muito tempo, exige, né, o estudo. Isso vale para qualquer tema, qualquer assunto fora também da Bíblia, né? Aí nós estamos falando há pouco dos pesquisadores, né, e que nós temos no nosso país aí nessa área da ciência, né, que se dedicam a isso, ou seja, tem que se dedicar bastante tempo ao estudo, bastante tempo, né, aí nessa pesquisa, é como se fosse um detetive que vai atrás realmente, né, dos textos, vai atrás para procurar entender aquilo que a Bíblia coloca, porque o texto bíblico foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, tem que se fazer uma ponte, tem que se fazer uma pesquisa para saber por que foi escrito, quem foram, né, os primeiros ouvintes, como é que era a cultura naquela época, o contexto que eles viviam ali, por que foi falado daquela maneira para eles ali, né? Então tem que haver esse entendimento, e esse exercício leva tempo, e é um exercício prazeroso para quem gosta de fazer isso. Eu costumo dizer que o conhecimento traz muito prazer, né? E realmente ele é muito gostoso, né, de ser feito. Sétimo, questiona e verifica aquilo que lhe é ensinado por outros sobre as coisas de Deus para poder transmiti-lo posteriormente com segurança. Ou seja, não só recebe quando está ouvindo o estudo ou lê alguma coisa, né, não só recebe o conhecimento e já vai transmitindo, sem antes verificar, sem antes se aprofundar, sem antes colocar, né, sobre o crivo da pesquisa ali, para que possa ser comprovado, ser correto aquele ensino antes de ser passado para frente. 8, que o possuidor desse dom também tem, no seu preparo, no preparo
né, do ensino aí tem uma grande curiosidade pelo sentido exato das palavras, né? E aí tem até um termo que se usa para isso, que é a etimologia das palavras, né? Porque as palavras elas não são, quais são as raízes, porque muitos, né, nós temos já palavras talvez nossas aí, mas vem de outras culturas, então tem o seu sentido ali primeiro, que foi ali forjado, colocado, e é importante você buscar isso, né? Por exemplo, né, a palavra exortação na Bíblia, quando nós estudamos até o dom de exortação, né, no nosso sentido aqui, ela ganhou o sentido de chamar a atenção. Estou exortando alguém, eu estou, então, chamando a atenção desse alguém, estou corrigindo alguém. E, no entanto, né, exortação lá no grego, essa palavra tem a ver com consolação, né, estar consolando, né, a pessoa. Né, pode ver que em muitos textos bíblicos, quando falam de Barnabé, né, que o nome era José, e fala filho da exortação, ou seja, é alguém que conforta, alguém que consola, né, alguém que ajuda, né, as pessoas nas suas dificuldades, nos seus problemas, né, no seu momento difícil. Daí a importância de conhecer as palavras, né, a etimologia das palavras, né, como elas foram construídas aí, e o sentido, né, primeiro que elas tiveram ali, né, e ao longo do tempo foram ganhando outros sentidos também. Nono, que quer comparar a Escritura com a Escritura, verdade com verdade, o Antigo com o Novo Testamento, procurando descobrir a essência, né, da palavra, aqui a palavra de Deus como um todo. Né? Isso é importante. Tá? Uma coisa que a gente aprende é que no estudo da Bíblia é que ela não é uma coxa de retalhos, ou seja, né, a Bíblia é um conjunto coeso e harmônico. Embora ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, tá? Então, mais de um milênio para que todos os textos tivessem sido escritos, porque são textos de vários períodos e períodos diferentes, com vários escritores, sendo Deus o único autor, o Espírito Santo, né, o único autor que inspirou homens aí para escrever, né, o texto sagrado. Quando você pega e faz essa comparação de textos, você vai perceber uma harmonia nesses textos, você vai perceber uma coesão nesses textos, tá? E que isso faz com que ela, né, se revele para nós realmente como palavra de Deus. Existem os livros apócrifos, né? Apócrifo significa livros que não foram escritos, que não foram inspirados por Deus, que serve para nós como referência histórica, ele tem o seu valor escriturístico ali, que vale a pena conhecer para quem gosta do estudo, né, da Bíblia, dos textos sagrados. Então, você pegar esses outros textos também é bastante interessante e contribui também para o estudo, mas são livros que não foram considerados como livros inspirados por Deus. Não é? Então, houve toda uma preocupação, e nós cremos que aí a ação do Espírito Santo para que pessoas fossem usadas por Deus aí para compilar os textos sagrados, os vários escritos, né, que foram feitos ao longo de muito tempo para compor o nosso texto bíblico. Um exemplo disso é que vale a pena mencionar, a Bíblia hebraica, né, usada pelos judeus, tá, ela contém 22 livros. Isso porque é só o Antigo Testamento. Isso porque eles não fazem as mesmas divisões que a Bíblia que nós evangélicos utilizamos tem. As nossas divide lá, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Então, eles não têm isso. Então, por isso que acaba dando um número menor. Mas são os mesmos livros da Bíblia hebraica, são os mesmos livros do nosso Antigo Testamento.
tá? E isso é muito importante, é muito significativo, né? Porque foi para eles ali a primeira revelação, né? E eles compilaram, então, esses livros aí, depois escritos, e compuseram o cânon sagrado, que é o texto sagrado, que é o mesmo que nós utilizamos. Diferentemente, e aqui não é uma crítica, mas uma constatação, diferentemente da Bíblia católica, que contém 7 livros a mais e alguns acréscimos até em alguns livros que se tem no Antigo Testamento, tanto da Bíblia evangélica como da Bíblia judaica também. Lembrando que esses livros foram colocados aí na Contra-Reforma, que foram aceitos depois, esses livros aí, até numa contrapartida, não é contrapartida, mas numa diferenciação, né, entre, né, protestantes e católicos, tá? Então, quem tem o dom gosta disso, estuda isso e busca realmente fazer isso. Outra característica é que ele toma seus ouvintes pela mão, por assim dizer, os leva para dentro do palco, ou seja, dos acontecimentos bíblicos, a cultura, costumes, geografia, ambiente sociopolítico, né? Então, são coisas que ele gosta de fazer para que as pessoas possam compreender. É aquela coisa, vamos entrar no texto bíblico, vamos como se colocar no lugar daqueles que estavam ouvindo, daqueles que estavam vivenciando, né, ali aqueles momentos, para que a gente possa, né, compreender melhor aquilo que o texto quer nos falar. 11 é que quem é possuidor desse dom abomina o uso de ilustrações bíblicas fora do contexto, tá? Ou seja, não força, né, textos bíblicos para satisfazer ou para defender uma ideia sua, tá? Então, cada texto ele tem ali o seu contexto e o porquê que foi escrito daquela maneira, por que foi ensinado daquela maneira. Então, não se pode forçar, né, ali o texto bíblico para se encaixar dentro de uma ideia, de uma defesa de um tema que eu quero, assim, colocar. Tá? Então, ele não gosta, se sente mal quando ele percebe que alguém está ensinando assim, que alguém está forçando, né, o texto bíblico ali para que possa se encaixar dentro daquilo que ele está, daquilo que o texto realmente diz. E 12, tem convicção de que este dom e seu exercício são básicos para a compreensão e aplicação dos demais dons. Ou seja, ele entende, né, e aí sem nenhuma soberba, mas entende que esse dom, tá, é um dom que é básico. Por quê? Porque é o dom do ensino. Então, fala e ensina sobre os outros dons, para na compreensão dos outros dons, cada pessoa possa perceber aí quais os dons que tem recebido, que recebeu de Deus, para colocar em prática esses dons, tá? Então, ele vê o quanto é importante, o quanto é básico esse dom aí para a vida da igreja. E sente-se muito pouco à vontade quando não se prepara adequadamente. Ou seja, né, ele tem muita resistência, quem tem esse dom, de ensinar assim, sabe, a queima-roupa, ou seja, né, quando ele não se preparou direito, quando é pego assim, de surpresa e ter que falar sobre determinado tema bíblico, não gosta de fazer isso, não sente a vontade em fazer isso, tá? E prefere até, muitas vezes, quando tem que falar de bate-pronto, até mudar o tema para falar de algo que ele domina mais ali dentro do texto bíblico, do que falar, né, ali daquele assunto, né, do texto bíblico, sem que houvesse ou tivesse sido preparado com antecedência. E 14, pode ficar frustrado se não houver espaço para o exercício do seu dom na igreja ou quando suas próprias circunstâncias o tornam impossível. Tá? Então, ele quer exercer esse dom, ele quer ensinar a igreja, ele quer ter o espaço para fazer isso na vida da igreja,
né? E quando isso não acontece, quando não é realmente possível isso acontecer, ele se sente bastante triste e frustrado, né, por não poder exercer o seu dom. E 15, em certas circunstâncias, afasta-se do convívio familiar e dos amigos para estudar mais, demoradamente, abrindo mão de agradáveis contatos sociais. Ou seja, é alguém que tira tempo realmente para isso. E sacrifica, muitas vezes, esse convívio, o estar junto, né, para poder se dedicar a esses estudos. É claro que tem que haver aí, tem que saber conciliar bem as coisas, né, porque família, amigos, toda essa parte, lazer, tudo isso é importante, mas o possuidor desse dom, ele tem essa necessidade de estudar bastante, de pesquisar bastante, então, muitas vezes, ele vai abrir mão de estar junto para poder estar estudando, ou seja, ele leva com muita responsabilidade, né, o estudar e o pesquisar para poder ensinar. Né? É óbvio que o estudo a sós ocupa a maior parte do tempo no exercício deste dom. Né? Nem todos os seus possuidores dispõem de tempo adequado para fazer isso. Alguns são limitados aí pelas responsabilidades, né, familiares, com os filhos, né, pequenos, ou longas horas também por questão de trabalho secular, então isso dificulta bastante. Uma das coisas que me fez, né, eu julgo ter esse dom do ensino, e uma das coisas que eu pensava, né, tem outras também, mas uma das coisas que eu pensava na questão do pastoreio, o tempo integral, era o tempo para o estudo, tempo para realmente ler, estudar a palavra de Deus, de pesquisar, para poder trazer realmente ensinamentos que venham a contribuir com a orientação, com a direção, com a edificação do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ser bem alimentado e trazer, inclusive, coisas novas do texto bíblico. Eu gosto muito disso. Né? Hoje, né, por conta de todo esse tempo também já de vivência no ministério, né, estou completando 30 anos de ministério aí, né, se for contar desde o tempo que eu dirijo congregação, que eu estava no 2º ano de seminário, já comecei a dirigir congregação ali no Parque Novo Mundo, né? Então, hoje eu tenho muita dificuldade de ficar ouvindo mensagens que trazem mais do mesmo. Eu gosto de ler coisas e ouvir mensagens que me provoquem, que traga algo novo, né? E a Bíblia ela é recheada, a Bíblia ela contém muita coisa nova, então a gente precisa, lógico que não devemos inventar nada, né? Mas descobrir no textos ali, né, coisas que possam acrescentar realmente na vida das pessoas, né? E a palavra de Deus é muito rica, ela se renova também a cada dia que você vai lendo, pesquisando e estudando a palavra de Deus, né? É claro que o pastor também ele tem outras funções, ele tem outras, né, responsabilidades que não dá para se dedicar só a isso. Daí que é bom também você, quando a igreja tem condições, ela ter pastores, né, para cada área, aí, então isso ajuda, porque vai dividindo, né, os trabalhos, e aí todos os pastores têm condições e tempo para poder também estudar. Né? Mas o possuidor desse dom, ele gasta muitas horas de pesquisa, de estudo, de ensino em si, né? Preparar um estudo, preparar um sermão, ele leva tempo mesmo, e tem que levar tempo, não pode ser uma coisa feita de maneira muito rápida, começa com vários dias de antecedência, com leituras da própria do texto bíblico, claro que é o primeiro, mas de muitos outros textos que ajudam, são textos de exegese, são textos de comentários bíblicos e outros textos afins que ajudam dentro de temáticas que são ali estudados. Então, precisa realmente se dedicar a isso. Como eu disse, são pessoas que gostam muito de ler, Né? Eu tenho uma biblioteca de mais de 3.000 livros, né, que está aqui comigo, tem alguns livros lá na igreja também, e isso faz parte. Eu digo que essa é a minha herança que eu quero deixar acima de tudo, né, e para os meus filhos e, né, para quem puder usufruir dessa biblioteca, né, porque vale a pena. Tem livros aqui, né, que eu, ao longo
né, da minha caminhada, eu fui adquirindo. Hoje tenho muitos livros também digitais, né? Hoje estamos vivendo um novo momento, tenho leitor digital, né? Resisti no começo, mas agora já estou me familiarizando com ele, consigo, né, estudar através dele também. Então, a tecnologia também nos ajudando e facilita também formar sua biblioteca ali no online. Tá certo, gente? Então, vamos parar por aqui hoje, que a gente tem a nossa celebração daqui a pouquinho, nós temos que nos preparar aí, né? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação em relação a isso, né? Quando eu converso muito com o Cláudio, ele gosta muito da questão da etimologia das palavras, né? De ir a fundo ali, né, nas palavras, então a gente percebe que ele tem esse dom de ensino, ele gosta de pesquisar. Pastor, foi muito bom o estudo. E entender a exortação pela etimologia das palavras aí, né? Muda até o conceito daquilo que a gente lê, né? Porque uma coisa é você chamar a atenção, outra coisa é você consolar, confortar, né? Exatamente. E isso faz uma diferença enorme, porque muitas vezes eu exorto, parece que está sendo convocado, está sendo ali, né? Isso. E é de uma maneira totalmente diferente. Eu achei muito interessante, me identifiquei com muita coisa. Estudo excelente, excelente. Que bom. Então, e essa questão da etimologia realmente é muito atraente, viu, Carla? Eu gosto muito, né, de pesquisar tudo isso e tal, e a gente conversa, eu e o Cláudio, assim, a gente vai conversando, está preparando o sermão, essas coisas, né? E você estudar a origem das palavras, elas enriquecem muito o conteúdo, né, do ensino. Então, vale a pena e incentivo vocês a fazerem isso, né? Pode ter certeza que quando eu for ler alguma coisa, eu vou olhar de outra forma. E outra, assim, uma dica, assim, o Google nos ajuda muito, mas não fique só nele, porque às vezes ele traz aquilo que é mais comum, né? Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais e tem condições para isso também. Gostei também da coleção do Hernando Dias Lopes, eu não sabia que tinha. Tem uma coleção muito boa, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? E é algo que identifica com a gente, porque a gente tem a mesma linha, né? Comentário expositivo da Agnus, tá? Então, é muito bom. Ele tem vários aqui, né? Então, eu acredito que ele já deve ter completado aí a coleção dos textos bíblicos, de comentários bíblicos sobre cada texto bíblico. Ele vai, assim, capítulo por capítulo ali, sabe? Ele vai versículos, né? Então, ele trabalha com uma linguagem muito fácil também de ser entendido. Vale a pena. Para quem gosta, nós vamos dar estudos sobre como preparar sermões, como preparar estudos, né? Eu aconselho bastante esse do Hernandes aqui. É lógico que, se você gosta de aprofundar, você vai atrás de outros, até com mais profundidade, né? Mas ele ajuda muito, aí facilita muito essa compreensão. A gente começa no leite. Exatamente, exatamente. Vamos tomar o leite primeiro, para depois ir para uma feijoada. Isso. Mas esse leite aqui é bem substancioso. Tem bastante substância, né? Que ele é muito bom, ele é muito estudioso, né, o Hernandes? Ele é muito estudioso. Bom. Tá certo, a gente entrou aí agora, né? O Du entrou aí, o seu Gerson também entrou aí agora no nosso café, né? Como é que fala? Palavra sem café, né? Quer dizer, eu tomei um cafezinho aqui, instantâneo, rapidinho aqui, né? Então, né, foi bom. Acho que é o primeiro momento da gente, né, tá se reencontrando de novo para estudar aí a palavra de Deus em relação aos dons espirituais. Então, todo domingo nós estaremos aí às 9 horas iniciando os nossos estudos para que a gente possa, né, caminhar e compreender sobre os dons. E como eu disse, no final vai ter um teste para a gente descobrir quais são os dons aí que nós temos para que a gente coloque em prática, né? Como todo teste não é 100%, mas se aproxima bem. Eu acho que dá para você identificar quais são os dons que Deus derramou sobre a sua vida. Tá bom? Eu vou estar colocando também aí, passando para vocês os slides desses estudos, ok? Semana que vem a gente se encontra novamente às 9 horas aí para
estudar. Tá bom? Oi, seu Gerson, tá? Nós estamos concluindo aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Tá bom, seu Gerson? Eu que agradeço, pastor. Tá? Então, domingo que vem a gente continua aqui os dons, tá? A gente vai estar passando para vocês aí, para que vocês possam estar acompanhando o estudo sobre os dons aí, tá bom? Vai tomando o seu café, que o pessoal ainda não está acostumado. O Du está até de máscara lá, né? Tem que... o pessoal não está acostumado, né, a retomar de novo às 9 horas da manhã aí, né? Então, aos poucos, o pessoal vai chegando. O Samuel está chegando agora também aí, né? E a gente vai dar continuidade no próximo domingo, porque a gente agora tem que se preparar para a celebração às 10h15, tá bom? Tá bom, pastor. Gente, Deus abençoe, um grande abraço para vocês. Tá? Daqui a pouquinho a gente se encontra na celebração. É online, mas nos encontramos lá. Tá bom? Tá bom, pastor. Fica com Deus. Tá bom, Samuel? Tá ouvindo aí, Samuel? Samuel entrou. Às vezes está ouvindo, mas... Não tá... Tá bom, gente? Microfone desligado. Tá bom? Grande abraço para vocês, até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Um abraço aí, Du. Fica com Deus.